Vamos lá, aqui um take para o nosso projeto de entrevistas. Eu sou o repórter Sete Leis e estamos atuando em mais um ano. E hoje estou aqui com meu amigo Éder Braga, que vai contar um pouquinho para nós sobre esse projeto dele, que a gente entende que está dentro das Sete Leis por ser uma busca de uma justiça, um direito que as pessoas têm muitas vezes nem sequer sabem desse direito. É isso, Éder? É isso mesmo, Gabriel, é isso mesmo. Então, conta aí um pouquinho mais pra gente, Éder, sobre o que se trata esse projeto que você vem apresentar agora aqui para nós. Dá licença. Ô Gabriel, esse projeto ele começou com uma história de várias pessoas que dentro da minha família e pessoas também fora da família que eu venho observando há muito tempo. Mas propriamente dito, começou mais com pessoas da família. E eu vou contar dois casos que ele introduz um pouco a questão desse projeto ter nascido. São duas pessoas que foram vítimas do tabagismo, né? Uma pessoa foi uma tia minha que ela teve problema de câncer e ela acabou falecendo por câncer de pulmão. E no dia que ela estava sendo velada, a gente estava conversando, eu e alguns parentes lá no velório dela, e isso eu gostaria que as pessoas até prestassem atenção nessa parte, porque é uma parte que ela mostra um pouco do que é a questão do envolvendo a Constituição Federal. Ali naquele momento, as pessoas conversando, várias pessoas falaram que o cigarro não causava doença nenhuma, que o cigarro, que isso tudo que era falado era mentira, e que aquilo que estava sendo veiculado nas embalagens de cigarro também era mentira. Ou seja, as pessoas estavam defendendo o produto de uma forma como se eles tivessem conhecimento técnico para falar daquilo que eles estavam falando, que o produto não causava doença nenhuma. Um outro caso que me fez também fazer esse trabalho foi o caso de uma amiga minha, uma senhora hoje ela deve ter uns 87 anos, na época ela tinha 84, ela perdeu o filho com doença de câncer também, câncer da laringe. E na época que o filho dela estava doente, ela chegou um certo momento que ela levou ele ao médico e a médica pediu para ele parar de fumar, para ele tentar se apegar a alguma esperança dele ter a cura. E aí ele e a mãe dele, essa amiga minha, a mãe dele, na ocasião, eles tiveram uma conversa mais calorosa a respeito, né? E ele pediu a mãe dele para deixar ele fazer o resto de vida dele usando o cigarro. E ela ficou muito chateada na época, mas ela chorou muito, falou comigo a respeito disso, e ela acabou cedendo e ela comprava cigarro para ele. E a gente conversava muito sobre isso naquela ocasião. Então são duas histórias que eu trago aqui, que refletem um pouco de histórias de várias pessoas pelo Brasil afora, que também passa por essa situação, eu creio, né? Eu vou falar aqui agora, em resumo, a primeira e a segunda história. A primeira história que fala sobre a questão da informação, o cigarro ele deixa a sensação nas pessoas que ele não causa doença nenhuma, porque ele tem um processo muito lento de prejuízo para o organismo da pessoa. Então, as pessoas que estão fazendo uso do cigarro, eles têm uma ideia, um discurso de que o cigarro não faz tanto mal. E isso, constitucionalmente, já tem previsão na lei, principalmente no Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre a questão da informação. A informação ela precisa ser técnica. Ela não pode ser uma informação aleatória. Não pode existir informação aleatória para produto desse tipo para produto que causa com esse grau de periculosidade, na verdade. E a segunda história, da história dessa senhora amiga minha e o filho dela,
mostra um pouco da questão do conflito das famílias dentro de casa com a questão do tabagismo. O cigarro ele está sendo vendido no mercado como um produto, ele até é tido como droga recreativa. E no entanto, ele não é uma droga recreativa. E agora eu vou explicar por quê. Atrelado a essa segunda história que eu contei. O produto ele entra na sociedade como droga recreativa, como eu falei, né? A responsável por introduzir o produto no mercado deu essa identidade de recreativo para o produto. Porém, lá no final da vida da pessoa, no final dos dias da pessoa que está acometida de alguma doença relacionada com o tabagismo, quando a pessoa procura os direitos dela na justiça, uma das principais dos principais discursos da indústria do cigarro é que a culpa é exclusiva do fumante, do cliente, do fumante. E isso virou uma jurisprudência. A culpa exclusiva é uma jurisprudência. E acaba sendo levando a pessoa para perder todos os direitos dela. Ou seja, a pessoa, no momento em que ela mais precisa da Constituição para a sua defesa, ela é tratada como culpado exclusivo e ela perde todos os direitos. Então, ela fica abandonada. E aí vou chamar a atenção agora para essa questão, para essa frase culpa exclusiva lá no final, né? E vou chamar a atenção para essa identidade do produto, que é droga recreativa. O termo recreativo ele não combina com essa frase culpa exclusiva. Primeiro, a gente entender o que é culpa exclusiva. Dentro do direito, culpa é trazido como comportamento social reprovável, a conduta social reprovável. Então, se uma empresa coloca um produto que lá na frente ela vai chamar o usuário de conduta social reprovável, pessoa que teve uma conduta social reprovável, a gente percebe que o discurso não compete. A droga, o produto ele não pode ser recreativo. Entrar como recreativo e lá na frente a mesma que colocou ele como produto recreativo chamar o usuário do produto dela, o cliente dela, de pessoa que cometeu uma conduta social reprovável. Isso é incoerente, os discursos não batem. O termo recreativo tem o artigo no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 18, parágrafo 6º, inciso 3º. Lá fala que se por qualquer motivo o produto se revela inadequado ao fim que ele se destina, ele é impróprio para o consumo humano. O termo recreativo aqui do cigarro é o fim ao qual o cigarro se destina. Então, se o cigarro está sendo destinado, se a finalidade do cigarro é recreativo, o artigo 18 aqui já fala que o produto ele é impróprio para o consumo humano. E ele deveria vir como impróprio para o consumo humano em todas as embalagens. Ou seja, ele, como recreativo, ele não pode ser um produto, ele não pode ser comercializado. E isso, vamos chamar a atenção para essa questão aqui, porque a gente não precisa de um advogado para ensinar a gente a interpretar essa parte da lei. Eu não preciso de um advogado me falando que um produto é impróprio para o consumo humano se por qualquer motivo ele se revela inadequado ao fim que ele se destina. Qualquer pessoa interpreta isso. E, do outro lado, a jurisprudência da culpa exclusiva precisou de uma manobra jurídica muito grande, precisa de laudo, precisa de uma manobra jurídica para poder mostrar que isso aqui é culpa exclusiva do fumante. Então, o básico da Constituição está deixando de ser cumprido aqui. E tem uma outra coisa na Constituição, no Código de Defesa do Consumidor, o artigo 51, ele fala se a pessoa está em desvantagem absoluta em alguma cláusula de contrato de consumo.
Se essa pessoa está sendo, se ela está sendo vítima de uma cláusula abusiva, essa cláusula ela é nula de pleno direito, ou seja, a culpa exclusiva do cliente aqui nesse caso, juridicamente, ela deveria ser anulada de pleno direito. Eu estou trazendo essas pequenas informações agora, mas é claro que isso é um assunto para ser discutido, para ser levado adiante, um assunto que traz muitos detalhes que precisam ser abordados pela sociedade, não só por mim, né, mas a sociedade, isso pertence à sociedade. E a sociedade ela está sofrendo com essas questões. Uma das questões que precisa ser trazidas aqui, né, no caso do tabagismo, não primeiro eu quero deixar claro aqui que eu não defendo que as pessoas fumem, não é o caso aqui de defender que as pessoas fumem. Mas eu venho aqui para defender uma situação que é injusta, que é a jurisprudência da culpa exclusiva. Primeiro a gente tem que resolver essa questão de trazer a verdade à tona, né? Trazer as responsabilidades para quem deve ter responsabilidade, e a indústria do cigarro ela é detentora de todo o conhecimento técnico do produto. Então o cliente ele não tem conhecimento técnico que a indústria do cigarro possui. O cliente ele avalia o produto por uma questão muito superficial. E aí eu volto lá naquela história que as pessoas comentando lá que o produto não causava nenhum dano à saúde, que isso era mentira. E isso é uma informação relevante para a sociedade quando as pessoas vão tomar uma determinada decisão. Para quem está ali perto ouvindo esse discurso, a pessoa toma aquilo como verdade. Então ele vai, se ele tiver interesse se tiver uma tendência pequena em fazer uso de cigarro, ele vai tomar aquilo como verdade e vai fazer uso. E quando ele descobrir que aquele produto ali, para ele, é um produto que ele não consegue se livrar dele mais, que ele está viciado, aí ele já não vai conseguir mais se livrar do vício do produto. E isso vai virar um conflito dentro de casa, para ele, para a família. Então, a gente precisa repensar mesmo a questão do tabagismo dentro da sociedade e, principalmente, a gente repensar a questão do direito, a gente correr atrás dos nossos direitos, a gente buscar esse caminho, né, o caminho correto, buscar esse caminho de apurar responsabilidades e ver quem é de responsabilidade com o produto, ele deve assumir a parte dele. E a sociedade não deve ser culpada exclusiva desse tipo de situação. A culpa exclusiva ela simplesmente não pode existir em relação ao tabagismo. Então, deixa eu perguntar para ver se eu entendi aqui. Então, primeiro uma pergunta: por que você acha que as pessoas fumam? Eu acho que a questão do... Você acha que a indústria do tabaco e depois, consequentemente, o tabagismo, ela ludibria a pessoa, o recém-fumante, por exemplo? O que você acha que leva a pessoa a fumar? Eu acredito que a questão do cigarro está muito relacionada com informação que as pessoas têm do próximo. Tipo assim, o mundo ele é informação o tempo inteiro. Vou citar um exemplo aqui: uma pessoa parada no trânsito, perto de uma faixa de trânsito. Você sabe que a pessoa está ali, você deduz que a pessoa vai atravessar para o outro lado, vai atravessar na faixa. Eu estou pegando isso como exemplo porque esse é um detalhe muito, às vezes, muito imperceptível. Se você tem uma pessoa que está passando por uma situação de estresse, de alguma ansiedade, ele vê uma pessoa fumando e ele vê uma pessoa em um estado de euforia que ele também quer estar. Então ele vai associar os atos daquela pessoa como atos que vai trazer euforia para ela também. Então aquilo que ela está fazendo
aquilo que a outra pessoa está fazendo vai gerar nela, vai despertar nela o interesse de fazer a mesma coisa. Então, há uma curiosidade, acho que até natural, das pessoas quererem experimentar um cigarro, que seja, aqui falando, né? Acredito que é uma curiosidade natural, é a tendência do ser humano buscar um status que ela tem necessidade, que ela quer assumir naquele momento, e ela acaba copiando outras pessoas. E aí a grande questão é a seguinte: você acha que a pessoa, antes de fumar, ela não é orientada dos riscos daquela opção que ela está fazendo? Não, ela não tem orientação. A gente tem que... Vamos pensar na questão da orientação da seguinte forma. A gente tem... É de direito do consumidor e do direito do cidadão que ele tenha todas as informações possíveis daquele produto que ele está adquirindo naquele momento. Para ele tomar a decisão se ele vai fazer uso daquele produto ou não, ele tem que ter todas as informações relevantes. Ok. E mesmo na venda hoje, acho que acredito ao longo dos anos, isso foi sendo debatido através de várias pessoas que se prejudicaram com o uso do cigarro. E então hoje você vai comprar uma caixinha de cigarro, tem lá escrito os males que eles fazem. A indústria do cigarro também foi obrigada a reconhecer os males que o produto dela faz, correto? Correto. E você acha que isso já foi assim um sinal de alerta que a indústria do cigarro, acho que recebeu? Ela não deve querer, não pode gostar. Porque, por exemplo, por que você não vai comprar um chocolate e atrás da caixinha do chocolate está falando que aquilo vai te tornar obeso? De fato, a questão da informação, ela evoluiu muito no cigarro de uns anos para cá. Porém, esse tipo de informação ele não é suficiente quando você associa essa informação com o público-alvo que o produto atinge. Por trás da questão da informação, existe um tipo de investimento da indústria para o cigarro ser levado para categoria para pessoas em baixa idade, principalmente para a juventude, para pessoas de menor idade em si. Porque a pessoa, eu vejo, começa a fumar jovem, começa lá com status, com glamour, ou até um prazer que a pessoa sente ali, fumando um cigarro, às vezes tem uma questão de euforia, então ela fuma, às vezes pode estar mais tranquila, enfim. Mas o que você está tentando trazer a partir dessa tua abordagem seria as responsabilidades que não é só do fumante. Por exemplo, no caso, quando você cita aí que você tem duas pessoas que adoeceram por causa do cigarro e chegou lá na frente, a indústria do cigarro falou: não, meu amigo, a gente avisou, Porque, por exemplo, eu sei que o cigarro hoje você não vê mais propaganda na televisão de cigarro, em eventos esportivos, né, era normal, a McLaren do Ayrton Senna era patrocinada pelo Marlboro. Hoje a gente já não pode, o cigarro não pode ter publicidade em eventos esportivos. E mesmo com todas essas restrições, o cigarro ainda é vendido como um produto recreativo, né, que você está trazendo isso para a gente. Eu acho que é legal você também definir onde é que o cigarro deveria ser enquadrado como produto, porque, por um outro lado, também por que não é proibido o tabaco, a venda do tabaco hoje? Por ser uma coisa consumida milenar, o fumo, todas as gerações houveram fumantes e não fumantes. E como você vê isso? Assim, qual é a responsabilidade do fumante e qual é a responsabilidade da indústria do tabaco nos problemas futuros desse tabagista? O que eu vejo aqui, primeiro nessa questão da responsabilidade. Quando é falado sobre culpa exclusiva do fumante lá na frente, seria muito mais fácil
tratar o assunto como culpa exclusiva da indústria do que do fumante. Isso é a indústria que se defende dessa maneira, é isso? A indústria se defende dessa maneira e através de laudos técnicos de juristas. Mas se a gente olhar na Constituição, é mais fácil você encontrar argumentos na Constituição que defende o fumante, que defende a vida da pessoa em si, né? O direito é para isso, é para defender a vida. Então, é mais fácil você encontrar argumentos que colocam a culpa exclusiva do outro lado do que achar argumentos que colocam a culpa exclusiva na pessoa. E a gente sabe que a pessoa humana ela é influenciada, ela é influenciável, né? Ela faz esse uso por influência e ela tem o outro fator, que é o fator do vício, da dependência. Então, a dependência é um fator que é considerável. E lá no início, quando a pessoa adquire, eu vou falar sobre a questão da menoridade agora, quando a pessoa adquire o produto na menoridade, ele não tem o discernimento exato, o discernimento total para poder entender aquilo que está escrito nas embalagens. Então, a pessoa tem um excesso de confiança no potencial dela tanto de fazer uso do produto e largar quando quiser, ou de achar que ela nunca vai passar por aquele problema que está escrito na embalagem do cigarro. Mas ela acha que aquilo que está causando no outro, aquela euforia, é bom para ela. Então, ela vai fazer uso do produto. Então, ela não está totalmente livre para poder fazer as escolhas. E essas questões do direito são questões que precisam ser debatidas muito amplamente, porque a gente sabe que são vários fatores que influenciam, que precisam ser trazidos à tona para a sociedade para poder gerar um debate justo e aquilo que vai fazer o resultado bom para todos. Respondendo a sua pergunta na questão de onde o cigarro deve ser enquadrado, o cigarro ele é um produto psicoativo, então ele deveria estar sendo vendido na farmácia. Um produto que é controlado para ter o controle do Estado, do SUS, por exemplo. O artigo 200 da Constituição Federal fala sobre isso, que produtos de efeitos psicoativos eles devem ser controlados pelo SUS, então ele deveria estar sendo vendido na farmácia, não como forma de restringir geral para todos, mas como forma de colocar na sociedade para aquela pessoa que é maior de idade, que chega lá com o documento na farmácia e pede o produto, ele vai ter acesso ao produto na quantidade que ele quer. Mas a criança que chegar para comprar o produto numa farmácia, por exemplo, ele vai apresentar o documento dele, o documento não vai passar. Se ele tiver aparência de maioridade, mas não tiver maioridade, ele não vai conseguir comprar. Então, é um recurso. E esse recurso ele precisa ser usado dentro da sociedade. A restrição do produto ela não pode ser tão baixa como ela está sendo hoje em dia. Eu acho que outra coisa interessante que você traz aqui é o seguinte: a indústria do cigarro ela está ali preocupada em qualquer banca de jornal, tem lá um monte de tipo de cigarro, qualquer posto de gasolina você compra o seu cigarro. Eu acho que é um preço relativamente barato, uma caixinha de cigarro, você paga aí de 5 a 10, 15 reais. Acho que no Brasil, lá nos Estados Unidos, por exemplo, as taxas em cima desse tipo de produto são muito altas. Acho que é uma forma também de inibir o consumidor de querer comprar, né, o produto, uma forma dele pensar também monetariamente se vale a pena ele gastar o dinheiro dele com aquilo. No Brasil eu acho relativamente barato, claro, existem vários tipos e marcas e qualidades de tabaco, mas eu acho também que a pessoa é livre para decidir se ela quer fumar ou não, e eu acho que isso também tem um pouco a ver com livre-arbítrio. Então a pessoa é livre para, se ela realmente optou por fumar, se ela sente prazer naquilo, mesmo até inconsciente da forma que ela vai ser prejudicada disso futuramente, mas ela está lá comprando diariamente os seus 20 cigarros por dia. Mas quando ela adoece, a indústria
fala que ela não é responsável pelo tratamento de uma bronquite, de uma, enfim, de uma efizema pulmonar, ou até hoje eu tô 8º dia que eu tô sem fumar, graças a Deus, só por hoje. Mas enfim, a indústria, não adianta eu ir pedir agora uma ajuda para Philip Morris, que eles não vão me ajudar a parar de fumar. Não é interessante para a indústria que você pare de fumar, ou que qualquer pessoa pare de fumar. A questão... E eles se ausentam da responsabilidade. É mais ou menos isso que você está querendo trazer aqui, um pouquinho mais da responsabilidade para os fabricantes, para a indústria mesmo, né? Do comércio do cigarro, é isso? A questão é dividir responsabilidade. A gente sabe que a pessoa tem a responsabilidade quando ela assume que vai fumar, que ela assume que ela está comprando e que aquilo ali é perigoso para ela, ela assume. Porém, a gente tem que considerar que existe na pessoa não simplesmente uma noção de perigo. Existe dentro da pessoa também uma necessidade pelo produto. Essa necessidade ela foi criada. Em algum momento, essa necessidade nasceu na pessoa. E se a pessoa tem essa necessidade, ele não é culpado por ele estar fazendo uso do produto. Existe um conflito dentro de casa das pessoas que são fumantes e que querem largar e dos familiares que têm esse fumante dentro de casa e quer que ele também largue. Então, o produto ele não é um conto de fada na sociedade. Precisa ficar bem claro isso, porque é falado que o produto é recreativo, ele não é recreativo. De forma nenhuma, ele não é recreativo. Ele pode entrar como recreativo, em algum momento ele vai ser recreativo lá no início, quando as pessoas estão usando. Mas no decorrer da vida da pessoa, quando a pessoa descobre que ele precisa parar e não consegue, aí ele deixa de ser recreativo e vira um produto de necessidade básica, que é um produto que, se a pessoa não usar, ele vai entrar na categoria da CID-10F17, que são as 10 doenças causadas pelo fumo. Inclusive, uma delas é a crise de abstinência. Isso já é catalogado pela Organização Mundial da Saúde. Então, já se conhece as causas, já se conhece os efeitos a longo prazo do produto, principalmente na questão da questão psicológica, né, da dependência. E quando a indústria coloca que o cliente ele é culpado exclusivo, ele ignora essas 10 classificações da CID-10F17, que são as doenças que estão diretamente relacionadas. E isso a gente não está falando nem de doenças do tipo câncer e doenças do sistema respiratório, doença cardíaca. A gente está falando de doenças de dependência apenas. São doenças relacionadas puramente com a dependência. Agora deixa eu fazer uma pergunta, a curiosidade mesmo. Você é a favor da proibição do tabaco, da venda do tabaco, da comercialização e da produção? Eu não sou a favor da proibição do produto. Eu sou a favor de que o produto seja melhor regulado. Eu não sou a favor da proibição porque existem milhares de pessoas no Brasil hoje que é dependente do produto. Se você tirar um produto que as pessoas têm necessidades básicas dela dentro da sociedade hoje, você está condenando essa sociedade a passar por uma situação de estresse incontrolável. Então, o produto precisa existir? Ele precisa. Mas ele precisa deixar de existir na forma irrestrita que ele existe hoje. A gente precisa deixar de criar novos dependentes e a gente precisa alimentar os dependentes que existem. Esses dependentes, eles precisam do cigarro, então eles têm que ir lá na farmácia e achar o produto na quantidade que eles quiserem, sem ser criticado, sem ser apontado como pessoas que estão fazendo algo de errado. Eles não estão fazendo algo de errado, eles estão alimentando a dependência deles. Por outro lado, a gente tem que se preocupar com as crianças que não podem estar sendo viciadas hoje na sociedade de uma forma tão livre, tão aberta, para a gente deixar de criar uma nova geração de pessoas dependentes, porque o ciclo não termina, o ciclo vai sempre se renovando. E cada geração que passa, a gente
vai aumentando as doenças que aparecem em decorrência do produto, a quantidade de pessoas que estão sendo acometidas por doenças em relação ao produto. E isso a gente consegue cortar. A gente consegue cortar uma geração que não vai ser dependente do cigarro porque começou na infância. E a gente consegue fazer isso colocando o cigarro no lugar correto, que é a farmácia, ou algum lugar semelhante. Tem alguma consideração que você queira abordar ainda aqui? Ou você acha que a gente já fez um panorama geral do que você queria trazer aqui para o público? A gente já conseguiu trazer uma ideia geral a respeito do assunto. É claro que a questão do direito, eu quero deixar bem claro aqui que eu venho como um cidadão que tem direitos, tem direito de reclamar e tem direito de trazer o assunto para discussão e convidar a sociedade para poder também abraçar essa causa, né? Mas a questão do cigarro que eu quero deixar claro aqui é que é uma questão da sociedade no geral. Todo mundo tem que abraçar essa causa porque praticamente em quase todos os lares tem alguém envolvido com o tabagismo. Ou tem alguém que fuma, ou tem alguém que é amigo de fumante. E uma hora ou outra a gente passa por situação de estar em contato com alguém que está em conflito por causa do cigarro. Então a gente sabe que isso aí é uma questão geral no Brasil inteiro, sem falar que é no mundo inteiro. Então a gente precisa assumir as responsabilidades nossas como cidadão, o fumante assumir a responsabilidade dele como fumante, como pessoa que precisa fazer um esforço para poder se livrar do produto, mas a indústria do cigarro ela precisa ter a responsabilidade dela apurada e entregue para ela, porque a indústria está entregando o produto como recreativo e ele não é recreativo. Pelo Código de Defesa do Consumidor, no artigo 18, o parágrafo 6º, inciso 3º, que fala que o produto não é recreativo. E, além de outras, se a gente for procurar na Constituição, são vários artigos que a gente acha com essas menções de defesa da pessoa, da vida humana e do consumidor. E, no mais, é isso. A gente vai tocar esse assunto adiante, vamos chamar pessoas para poder abraçar essa causa e esperamos que isso renda bons frutos, né? A longo prazo, a curto prazo. A gente espera que a sociedade tenha uma conscientização da gravidade do assunto. Eu estou trazendo esse assunto aqui agora, mas esse assunto ele não é um assunto aleatório. Já está rolando no mundo inteiro a Convenção Quadro para Controle do Tabaco, é um braço da ONU que está trazendo com grande preocupação esse assunto no mundo inteiro. E as leis estão sendo mudadas, no mundo inteiro está sendo mudado. O Brasil é signatário da Convenção Quadro para Controle do Tabaco e algumas coisas devem vir por aí para controle do tabaco no Brasil e no mundo. Algumas mudanças devem vir. Mas as mudanças elas só vão ser consistentes, só vão fazer efeito de fato quando a sociedade também entrar no assunto e abraçar a causa. Porque isso é um problema para todo mundo, não é para uma pessoa só, não é só para o fumante que é um problema. A sociedade, só para poder finalizar aqui, existe na sociedade, uma continha básica de que o gasto hoje com doenças relacionadas com o tabagismo está na casa dos 125 bilhões anuais. Isso com o SUS e com algumas outras questões envolvidas com o tabagismo. E a arrecadação com impostos, com o comércio de cigarro, ela não passa dos 58, 60 bilhões. Então a sociedade está pagando essa conta. São pessoas que estão ocupando leitos de hospitais hoje que não deveriam estar. Isso é conta para a sociedade pagar. São doenças simples, né? Uma criança com bronquite, com algum problema, procurando um hospital para poder tratar. Isso tudo é relacionado com alguma coisa que o tabagismo tá causando. E se a gente se atentar para isso, a gente consegue mudar um pouco a história dessa situação toda, né?
Bom, o assunto é amplo, delicado, envolve muita opinião. Então hoje foi só uma primeira introdução aí a essa abordagem. Onde há fogo, há fumaça, né? E onde há pessoas, há cigarro. Então a gente vai com um pouquinho de bom humor, mas é muito sério esse assunto, e nós vamos até entender melhor onde é que nós vamos conseguir estabelecer justiça aqui, que é um das nossas mitzvot, né? Estabelecer tribunais de justiça. Então vamos atrás da justiça aí, ó. 8 dias já sem cigarro, hein? Vamos lá, a gente chega lá. Obrigado, Éder, por explanar um pouquinho aí do seu projeto, e a gente quer entender cada vez mais aí o que você tem a contribuir com todos nós da sociedade. Eu que agradeço a oportunidade. A gente está aí para poder fazer o nosso dever de casa, que é o dever de cidadão, né? Se tem alguma coisa que a gente pode fazer para poder ajudar a sociedade, a gente deve fazer e trazer isso para jogar a bola para frente, né? A gente tem que passar para as pessoas e as pessoas saberem administrar isso dentro de casa também. A gente está falando de direitos, então a gente não pode abrir mão dos nossos direitos. Isso é o básico. Isso aí. Jornal Bnei Noah, Repórter 7 Leis, segue o jogo.